Olá, você está comigo no programa Família em Foco. Eu sou o Bispo Samuel Alves e este programa é da Igreja de Deus no Brasil, na região Centro-Oeste, tem por objetivo fomentar a discussão de temas relacionados à família. E eu te convido a continuar comigo hoje na segunda parte de nosso estudo sobre criando filhos saudáveis conforme o ensino bíblico. A proposta não é exatamente exaurir o tema, mas permitir que a gente faça algumas reflexões, até porque o tempo que usamos para isso é muito pequeno. E eu te convido a participar, e você pode fazer isso através do WhatsApp 62986522063 e também mandar seu e-mail pelo radioidbweb@gmail.com. Você provavelmente está ouvindo ou vendo este programa através do www.radiodeuseanarco.com.br ou do facebook.com/radiodeuseana ou /Samuel Alves Silva. Mas você também pode baixar no seu smartphone o aplicativo Radiosnet, na Apple Store ou Play Store. Instalado, busque Rádio Deuseana e você vai ter então acesso a esse programa pelo tempo que quiser. E são muitos programas, na verdade a rádio tem uma programação bastante interessante, bastante edificante para compartilhar com você. Pois bem, estamos falando sobre criação de filhos saudáveis. Nós fizemos alguns comentários voltados para questionar sobre que olhares nós vamos discutir o tema, se da perspectiva do mundo e seu humanismo ou da perspectiva de Deus e sua revelação. Uma decisão nesse sentido é importante. Vimos que a Bíblia tem recomendações lá em Efésios capítulo 6, dos versos 1 a 4, para os filhos serem obedientes aos pais, para honrarem pais e mães e também para que os pais não provoquem a ira dos filhos. E falamos sobre a importância dos pais assumirem sua responsabilidade, sua liderança na criação dos filhos, de não criarem monstros, né? Precisam tomar a liderança e fechamos na primeira parte do programa em Provérbios 29:15, quando então comentamos da importância do uso da vara, a disciplina. Queremos seguir com você falando sobre o amor que deve envolver a disciplina. Nós temos um texto bíblico que nos ajuda a pensar sobre isso. Provérbios 13:24. Quem se nega a disciplinar e repreender seu filho não o ama. Quem o ama de fato não hesita em corrigi-lo. Que coisa, a gente precisa retomar conceitos como esse, porque a ideia que paira no mundo de hoje é que amor não se mistura com a ideia de disciplina. Tem mais é que compreender, e são conversas amenas e que aceitam inclusive uma postura incorreta. Em algum momento eu quero fazer um programa sobre a mãe de João Wesley, Susana Wesley, que foi um exemplo de mulher, e ela dizia que as crianças precisavam ser dominadas logo nos primeiros anos de vida, para que elas não agissem de um modo que o seu ego estivesse muito acima e as levassem por caminhos inconvenientes. E foi mãe de grandes homens e fez uma mudança tremenda na Inglaterra. A ideia do amor fundamenta a própria disciplina. Agora, o cuidado é que jamais o rancor, a ira, a vingança ou qualquer outro sentimento negativo esteja presente na hora de disciplinar o filho. Nós não podemos permitir, deixar que aconteça
aconteçam situações em que a nossa ira nos leve a aplicar não uma disciplina nesse caso, mas muito mais uma vingança. E aí a criança não vai saber receber isso como disciplina e vai perceber que ali não tem o conceito do amor presente. Então, a disciplina baseada no amor é essencial. Vamos analisar mais a Bíblia sobre o assunto. E aí a gente precisa estar atento que a Bíblia é a palavra adequada para nós, né? Provérbios 23:13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. O texto bíblico é muito claro. E aí o verso 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás sua alma do inferno. Veja, nós não estamos falando aqui de uma situação que aí sim seria extremada e negativa, e aí a gente precisa concordar com a legislação que busca punir o abuso da disciplina. Aquela pessoa que bate com ira, deixa marcas, machuca, que não tem uma disciplina proporcional, isso aí não teria amor. Mas a Bíblia, e aí nós precisamos nos resguardar aqui na nossa fé bíblica, na nossa fé cristã, que fala da importância da disciplina e que as varadinhas de vez em quando não fazem mal, pelo contrário. E se isso for bem feito, elas nem terão que ser tantas assim. Agora diz o texto que agindo assim, fustigando-as com a vara, livrarás a sua alma do inferno. Olha o problema. Do outro lado, claro que nós temos que nos atentar a Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e conselho do Senhor. Ou seja, mantenha as emoções sob controle, enquanto escuta e executa a disciplina a seu filho. Não saia disciplinando de qualquer jeito, sem ter uma noção precisa de qual é a necessidade, de qual é a melhor estratégia. Mas se você deixar de disciplinar, isso não é amor, não. Da perspectiva do mundo, isso até pode ser amor, mas da perspectiva bíblica, da perspectiva de Deus, isso não é amor. E aí a gente tem que ter cuidado. Se a disciplina não condiz com a gravidade do erro cometido, ou ela é dada de modo humilhante, claro, os filhos vão rejeitá-la. Se você dialogar com os filhos, explicando-lhes o motivo da disciplina, eles então entenderão que você os está disciplinando porque os ama. E a gente tem que pensar, a melhor hora para disciplinar nem sempre é o momento em que aconteceu algo, em que aconteceu uma rebeldia ou uma insubmissão. Porque se naquele momento você estiver tomado de ira, de nervos, né, um estado nervoso agitado, não vai ser o melhor, né? Você não vai conseguir de fato disciplinar e aí vai ser simplesmente uma vingança. É importante que os filhos sintam as consequências indesejáveis do mau comportamento. E ele precisa perceber que se ele desobedeceu, se ele agiu de modo inconveniente, ele vai ter que responder por isso. Filhos que não respondem, filhos que de algum modo os pais concordam, compreendem, aceitam que ele haja de qualquer jeito, viram verdadeiros monstros. Depois a sociedade vai ter muitos problemas, as famílias vão ter muitos problemas, porque essa pessoa não aprendeu a ter limite. Então entenda, disciplina precisa ser aplicada, sim, mas precisa ser aplicada em momento correto, né? E aí a Bíblia tem algumas recomendações que devem nos deixar atentos, porque senão nós vamos estar fazendo alimentar o problema. Olha o que o texto bíblico diz, em Eclesiastes capítulo 8, verso 11. Quando os crimes não recebem rapidamente os devidos julgamentos e punições, os corações dos demais filhos dos homens se enchem de disposição para fazer o mal. Veja bem, o que a Bíblia está falando é que as pessoas sabem quando são
disciplinadas ou não, quando recebem o devido castigo ou não. E se elas conseguem, então, viver sem ter punições, sem ter disciplina, elas vão se expandir no mal, né? Elas vão se encher de disposição para fazer o mal. Então, desde cedo, a criança precisa entender, como todos os seres humanos deveriam saber, o mal é traz consequências. O mal deve ser rebatido. E se a gente ensina isso quando eles ainda são pequenos, fica bem mais fácil. Talvez nenhum de nós consiga ser pais perfeitos. Nós, mas nós precisamos nos esforçar. Entenda, muitas crianças testam os pais para ver se conseguirão escapar da punição depois de se comportarem mal. E, na verdade, elas parecem que exercem uma espécie de queda de braço com os pais nesse sentido. Portanto, depois que tiver avisado ao seu filho que ele será punido por ter feito algo errado, não volte atrás. Aliás, deixe seu filho saber que você não mente, que você cumpre o que promete. Tanto quando promete uma coisa boa, quanto quando promete uma disciplina. Não se torne um mentiroso aos olhos de seus pais. Inclusive porque a lição mais importante que você dá é exatamente o seu exemplo. Veja como a Bíblia coloca essa questão. Deixa eu posicionar aqui o texto para que você me acompanhe. A Bíblia diz: pois então, tu que tanto ensinas a outros, por que não educas a ti mesmo? Isso está falando, isso é um texto de aplicação geral, né? Está falando de líderes religiosos lá em Romanos, mas se aplica aos pais. Ora, se os pais ensinam aos filhos, por que não educam a si mesmo? E aí o texto diz, de Provérbios 22:6, que você conhece sobejamente. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. Ora, claro que você tem um desafio aqui. O desafio de ser exemplo. Se você ensina a criança, você precisa também estar educado. Se você ensina a criança no caminho em que deve andar, é porque você também está nesse caminho, porque não tem como eu ensinar alguém em um caminho se eu não estiver trilhando este caminho. Então a pressuposição bíblica é de que você deve dar exemplo. Se os pais não forem bons exemplos no que dizem e no que fazem, quando derem uma instrução específica a seus filhos, eles vão logo concluir que os pais são hipócritas e que a palavra dos pais não tem valor. Um dos problemas para nós criarmos filhos saudáveis, queridos, é que os pais precisam ser saudáveis. Um dos problemas para criar filhos na presença de Deus é que os pais precisam estar na presença de Deus. Então, se isso não for seguido, você vai ter uma dificuldade muito grande. Como criar filhos no caminho de Deus se você anda em outro caminho e ele olha você andando por outro caminho? Como criar filhos que amem a Bíblia se você não ama a Bíblia? Como criar filhos que amem a Jesus Cristo se você não ama Jesus Cristo? Como criar filhos que amem o cristianismo e os valores do cristianismo se você é alguém que não está tão preocupado com esses valores? Então o seu exemplo é essencial. E partindo do pressuposto de que você tem exemplo a oferecer a seus filhos, invista tempo na educação bíblica. A educação bíblica é essencial. Tem que investir tempo nisso. E aí a gente precisa compreender o que a Bíblia nos diz lá em Deuteronômio 6, né? Versos 5 a 7. Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então veja que o texto começa dizendo que você deve amar o Senhor teu Deus. E não é amar com uma intensidade pequena, não. É amar colocando ele no topo. A ideia é com todo o coração.
E quando nós tratamos desse texto, nós costumamos tentar explicar o seguinte, que o próprio amor que nós dedicamos à família deve passar por esse amor a Deus. Porque a ideia é que nós tenhamos o amor ágape. E o amor ágape é esse amor que provém de Deus, que é superior a todos os outros, todas as outras formas de amar. E é Ele que nos dá a capacidade de amar com perfeição, de amar acima das falhas do outro, de amar com aquele amor que não busca exatamente uma reciprocidade, mas busca que o outro realmente esteja bem. E é exatamente esse amor que precisamos dedicar aos filhos. É dito que pais que buscam ter o amor dos filhos, no final da história não têm nada, nem o amor. Mas que pais que buscam ter o respeito dos filhos, que buscam ter o reconhecimento de sua liderança dos filhos, no final vão ter o respeito e também o amor. Se você quer de fato ser amado por seu filho, não se preocupe primeiro em ser amado. É aquela conversa, meu filho quer que eu seja amigo dele. Não, você não é amigo, você é pai. Ser pai é ser muito mais que amigo. Ser pai inclui a amizade, só que num nível responsável, num nível que realmente se preocupa com o que a criança precisa e não com o que ela quer. Portanto, para você amar seu filho com qualidade, você precisa de fato amar ao Senhor Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o texto continua para dizer que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Veja que a sequência é: você ama, as palavras estejam no teu coração, e agora vem o verso 7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Se você está ouvindo na rádio web, Deuteronômio 6:7. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Qual é a recomendação bíblica? Se envolva o tempo todo com a palavra de Deus. O tempo todo com os ensinos bíblicos. E aí você vai ter, sim, elementos para trazer aos seus filhos algo que seja grandioso, algo que de fato tem a capacidade, a possibilidade de mudar a vida dele. Mas a sequência está aí, você tem que amar a Deus. Você não tem como criar filhos saudáveis, querido, se você próprio não é saudável. Você não tem como dar aquilo que você não tem. Portanto, se envolva com Deus e você vai ter como dar Deus, trazer Deus à vida dos seus filhos. Se envolva com a Bíblia e você vai ter o que ensinar a seus filhos. Eu tive uma experiência interessante com meus filhos. Eu tive uma oportunidade maravilhosa de estudar com eles o livro de Provérbios. E aquilo foi muito bom. Foi um momento de muita intimidade com meus filhos e de muita intimidade com Deus. E eu estou oferecendo isso como uma possibilidade para a sua vida. Então, invista esse tempo. A tendência nossa hoje de trabalhar o tempo todo, fazer horas extras, buscar ter mais dinheiro, os dois pais estarem muito envolvidos e aí cada vez passando menos tempo com os filhos, isso é uma tendência muito perigosa. Primeiro a gente precisa limitar isso, por quê? Porque dinheiro não é tudo na vida, carreira profissional não é tudo na vida. E a gente tem que tomar cuidado para não ganhar o mundo e perder os filhos, que é muito triste. Mas sempre que vocês estiverem juntos, sempre que estiverem em casa, vocês têm que cuidar essencialmente dos filhos. Cuidado para a gente não dedicar tempo exagerado à casa e a outras tarefas, de modo que estejamos sempre cansados ou esgotados para estar com tempo de qualidade com nossos filhos. Também é essencial que você evite romper seu compromisso
entre os cônjuges, né? Você com sua esposa e você com seu marido. Mas todo cuidado também para não romper o seu compromisso como pai e mãe. Se preciso, se desfaça da televisão, rompa com os tablets, rompa com os celulares, tire tempo de qualidade com seus filhos em boas conversas, inclusive sobre temas bíblicos, sobre bons livros que vocês podem ler juntos, sobre bons jogos, jogos que sejam edificantes. Não estou falando de jogos de tablets, não, estou falando daqueles jogos que levem vocês a conversarem mais, a dialogarem mais, bom, bons passeios, né, passeios interativos. Busque tempo de qualidade com seu filho e aí você vai estar contribuindo para que ele seja criado de modo saudável. A gente precisa estar vigiando o coração sobre essas coisas. Tem que ter tempo. Se for preciso, sacrifique coisas menos importantes, porque tem que ter tempo. E a Bíblia ela é enfática quando fala nessa questão de tempo. O texto diz: há tempo de rir e tempo para saltitar. Você vai ver lá em Eclesiastes capítulo 3, os primeiros versos. O que eu coloquei na tela aí está nos versos 1 e verso 4, que nos convocam a pensar nisso. E aí, do que a gente está falando? Do valor da recreação sadia, uma recreação inclusive que envolva os pais. E nós não estamos falando aqui daquela recreação que elimine o tempo de conversa, porque alguns falam assim, vou levar meus filhos no cinema. Olha, eu acho que o cinema não deixa de ser uma recreação. Mas a minha pergunta é se ele é uma recreação que edifica. Se nós estamos falando de alguém que já tem muito tempo com os filhos, que ótimo. Porque no cinema não há conversa. No cinema há interação com uma coisa terceira e não entre os membros da família. Então, escolha recreações que permitam que vocês conversem. As crianças precisam sim de tempo livre, precisam de recreação sadia e equilibrada para o bom desenvolvimento da mente e do corpo. Por isso, quando os pais brincam com os filhos, a família fica mais unida e os filhos se sentem mais seguros. Quer criar seus filhos de modo saudável? Tire tempo para estar com eles, para brincar com eles. Pois bem, quero compartilhar com você ainda uma outra preocupação nesse sentido, que é relacionada às amizades. Ajude seus filhos a fazer boas amizades. Insira eles em ambientes saudáveis. Se puder, coloque em escolas que permitam isso com mais qualidade, com mais cuidado. Insira eles em lugares onde serão mais edificados. Igrejas mais bíblicas. Igrejas mais bíblicas. Hoje é essencial a gente pensar nisso, por quê? Porque nós estamos em dias de um monte de conceitos, né? E alguns muito humanistas, alguns muito voltados para esse mundo, por exemplo. Você tem ambientes religiosos que são voltados para teologias incorretas, teologia da prosperidade, por exemplo, né? Igrejas que admitem o pecado, que admitem ou até incentivam comportamentos muito mais próximos do mundanismo. Então você precisa ter buscar em Deus a habilidade de avaliar o lugar onde os seus filhos vão frequentar, inclusive a igreja. Claro que isso só é possível quando você tem intimidade com a Bíblia. Muita gente não tem intimidade com a Bíblia e acredita em qualquer coisa. Então a gente precisa estar incentivando aí a que você realmente se aproxime da Bíblia. Mas eu quero compartilhar com você 2 textos bíblicos que vão te ajudar a fazer reflexões nesse sentido. O primeiro é Provérbios 13, 20. Quem anda com pessoas sábias torna-se sábio. Mas irá mal com aquele que tem tratos
com os estúpidos. Sabe aquele ditado que você já ouviu? Me diz com quem tu andas e eu te digo quem tu és? Ele é verdadeiro. Se você procura inserir seus filhos na companhia de pessoas sábias, ajudá-los a compreender a importância de estarem com pessoas que vão ajudá-los em seu crescimento, ajudá-los a escolher as amizades, a escolher os ambientes, então você vai estar ajudando o seu filho a crescer de modo saudável. Mas se você é aquela pessoa que não quer saber com quem seu filho anda, que acha que está tudo bem se ele tem uma relação muito próxima com qualquer pessoa, ou seja, você não está preocupado com isso, então você corre o risco dele estar aprendendo desvalores. Vai mal com aquele que não anda com sábios. E a gente precisa estar atento. Se os pais querem que os filhos tenham elevados padrões, eles mesmos devem mostrar primeiro que vivem à altura de tais padrões. Então você próprio tem que mostrar para eles como é que se procura amizades adequadas. Cuidado com falatórios, né? Cuidado com coisas que acontecem nas nossas amizades que podem depreciar o nosso conselho. O outro verso que quero compartilhar com você é Gálatas capítulo 6, verso 7. Esse texto dói, porque esse texto ele nos cobra muito. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Do que esse texto está falando? Você planta, você colhe. Se nós plantamos porfias, se nós plantamos problemas, se nós plantamos desfazimento aí dos valores cristãos, claro que é isso que nós vamos colher. E a Bíblia é enfática em dizer que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração. Mas é infinito em bondade para com a geração dos justos. Você vai encontrar isso em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. E alguém ainda pode querer me dizer, mas isso é Antigo Testamento, pastor. Só que Antigo Testamento é o texto de quem Paulo, a respeito do que Paulo falou, que é útil para ensinar, para exortar, para disciplinar, para que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado. Está em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 em diante. Mas o texto ali está dizendo do Antigo Testamento, porque não existia Novo Testamento quando Paulo fez essa asseveração. Quando Paulo asseverou isso. Pois bem, então, quando você planta na vida do seu filho, você vai colher. Plante boas coisas. Plante bons livros, plante bons programas de TV, se vocês vão ver TV. Não deixe que ele tenha acesso a coisas que vão ser perniciosas à vida dele. De vez em quando a gente tem notícia de crianças já com a mente carregada de imagens pornográficas. E aí você precisa estar atento, porque uma imagem pornográfica fica na mente de uma criança. Você sabe disso, porque fica na mente dos adultos também. E aí a gente tem que evitar. Nós precisamos tentar manter nossas mentes limpas. Então, cuidado com o uso de tablet, com o acesso da internet não controlado, com acesso por horas seguidas. Crianças de 2, 3 anos que já estão, né, já conhecem de um celular mais que os seus pais. Cuidado com isso, isso não vai edificar. Procure estudar esse assunto, porque há bons vídeos, bons ensinos que falam sobre os males do uso precoce de tablets e celulares. Bom, o que você planta é o que você vai colher. Plante bem e você vai ter filhos saudáveis, tá bom? Eu estimo que você possa estar então aproveitando. Essa é a parte final de nosso estudo Criando Filhos Saudáveis. Ele está então em 2 partes. Se você não viu a primeira, ele está à sua disposição no YouTube. Esse
essa segunda parte também vai estar no YouTube. E a proposta é que nós contribuamos com o tema, que estejamos ajudando aí a que as discussões sobre o tema estejam acontecendo e as famílias sejam abençoadas, tá bom? Conto com você no próximo encontro, não, no próximo Família em Foco. E você vai encontrar também aí no YouTube vídeos nossos sob o título do programa Encontro com a Palavra, e com certeza alguma coisa será boa. Compartilhe esse vídeo. Se você estiver lá no YouTube, também se inscreva no nosso canal, para que ele seja um pouco mais relevante e possa abençoar mais pessoas. Tá bom? Viva para Deus!